Oi, oi, estamos ao vivo. Hoje eu sou convidada, então eu vou esperar quem me convidou entrar para chamar e ela dar as boas-vindas e explicar direito como é que é essa live, por que que ela está acontecendo hoje. E por enquanto, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Tereza, mas pode me chamar de T Pires. Sou designer de formação, encadernadora de coração, empreendedora e mais um monte de coisas. E hoje você vai conhecer um pouquinho mais da minha história, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Já achei, ela já está aqui. Vamos esperar a Dani. Oi, Tê! Boa noite! Boa tarde. Boa tarde, pessoal! O cabelo tá lindo. Obrigada! Tem dia que ele colabora, tem dia que ele. Olha, é de cada dia. Como fala, ele é de lua. Ele tem Lua, vontade né? própria, Assim como nós. verdade. Bom, pra eu explicar então, Tê. Sim, eu acho que você que tem que dar as boas-vindas aí para todo mundo, porque afinal eu sou sua convidada, não é? Explica aí pra galera o que é a proposta da live. Você tá fazendo não só essa, né? Você começou ontem, foi isso? Isso. Então, É, bom, vou explicar um pouquinho quem sou eu, né? Para quem não conhece aí da audiência da T, eu sou a Dani Cajá, eu tenho um ateliê há 3 anos, eu morei na Pequena Ateliê, especializado em cartonagem sustentável e agora também encadernação, que eu aprendi com a T. E o ateliê ele só existe porque ele é uma homenagem à minha primeira filha, que eu perdi, a Morena, aos 9 meses de gestação. E essa semana, no dia 15 de outubro, é uma data internacional de conscientização da perda neonatal e gestacional. E a T e eu temos em comum, né, uma história aí de perda gestacional e tantas outras mães também têm. Eu não sei se vocês conhecem, né, muitas pessoas não conhecem. Existe uma ONG no Brasil chamada Amada Helena, e ela é uma ONG que oferece todo o suporte para os pais enlutados, né? Não só para pais, aliás, para todos os envolvidos, né, emocionalmente, que tenham essa necessidade de apoio e acolhimento. E é um trabalho lindo que todos deveriam conhecer, né? E aí, essa semana, a gente está organizando a semana da Wave of Light, que é uma campanha que acontece mundialmente, né, de acordo com essa data, do dia 15 de outubro. Então, ontem eu falei com a doutora Karina Polido, que é psicóloga. Hoje eu tenho até para ensinar um caderninho de memórias. Amanhã eu vou ensinar uma caixa de memórias, também, que é muito importante nesse processo, né, para você. Tudo, assim, a proposta é ensinar coisas, dar ferramentas para que o luto se torne um pouco mais leve, né? Porque a gente sabe que é um assunto difícil. Então, dar um apoio e um acolhimento, um aconchego aí para quem precisa. E na sexta-feira, dia 16, eu vou conversar justamente com a Tati, que é a presidente da ONG. muito bom. E a live de ontem tá no Tá seu gravada, Fê? massa. Porque quem quiser, né, pode procurar lá também já a live de ontem, E acompanhar de hoje e as próximas duas, então. é isso aí. Legal. E tem também uma coisa que tem que fazer amanhã, né? Que amanhã que é o dia mesmo, né? E E aí eu vi acender uma vela, como é que é? Fala aí. isso, às 19 horas, de onde você mora, você acende uma velinha, deixa por 1 hora ali queimar, em homenagem aos filhos que partiram, né? É uma forma de homenagear e de criar uma onda de luz, né? O Wave of Light é isso, uma onda de luz Ah, do amor. então quem não estava entendendo aí o nome da live, que são essas lives que estão acontecendo essa semana, é por causa disso, né? Desse dia que é mundial e que traz essa ação no dia 15, às 19 horas, de acender uma vela a todos.
E não necessariamente se você tem uma história perto de você pessoal ou não, porque de certa forma você também está trazendo luz, né, para esse ser e essa família envolvida, enfim, né? Sim, sim. Para todos aqueles que têm empatia, né? Acabam. Isso, show. Olha, a Conceição está Vamos dar perguntando um. qual é o nome da ONG. Você pode repetir e escrever, por Eu vou favor? escrever aqui. É ONG Amada Helena. O, vou colocar aqui também o Instagram deles, tá? Vou marcar aqui. Amada Helena. É legal, até assim, se alguém precisar, né, procurar ou indicar. Porque eu mesmo não sabia disso, Eu assim. Você sabia. que me apresentou isso esse ano. Imagina. Não, nossa, e eles têm uma cartilha, eles desenvolveram uma cartilha com vários profissionais, né? E de acordo com várias situações, né? Então, foi perda neonatal, foi perda gestacional, entendeu? Então, tem ali várias situações, você pode baixar gratuitamente, é um material gratuito, e todo mundo tem acesso. Tem alguém falando que meu som tá baixo, deixa eu... Pega aqui meu fonezinho, Eu tô amiga. te ouvindo bem, talvez o Ah, meu. eu tô ouvindo bem também, mas vamos ver se melhora. Se não melhorar, eu volto ao normal. Tá Porque certo, normalmente eu não preciso fazer nada nesse celular. é, Ele funciona bem, mas vamos ver. vou ver se eu tenho alguma pergunta aqui, além do nome da ONG que eu coloquei, né? Que é a ONG Amada Helena. E acredito que tá ok. Tá. Não perdi nenhuma pergunta aí. Acho que foi a única mesmo. Todo mundo tá me ouvindo? Melhorou? Piorou? Dá um feedback aí. Melhorou? Ah, então ótimo, pronto. É, Bem, eu já me apresentei, mas vou falar mais um pouquinho, né? Meu nome é Tereza, mas pode me chamar de T, eu sou a T Pires. Eu conheci a Dani Cajá porque ela é minha aluna do meu curso online Bora Encadernar. E é muito louco, né? Brasileira, eu também, mas eu estou aqui em Recife. Em que cidade você mora aí na Inglaterra, Dani? Eu moro em Woking. Mais para o sul, dá uns 50 quilômetros de Londres. Eu morava em Londres, mas agora minha vida é mais no mato, né? Que eu gosto do mato. Mas o interior da Inglaterra é muito lindo, né? Parece que você voltou no tempo, né? Legal. E aí eu conheci a Dani, enfim, conversa vai, conversa vem, a gente começou a entender algumas conexões, algumas relações que a gente tinha em comum, e uma delas era isso, ela me trouxe um universo que eu não tinha acessado, assim, porque ela veio contar a história do menino arco-íris, não é isso? Do Gael. E isso porque ela fez um trabalho de encadernação com esse tema, com esse conceito, e colocou lá na comunidade do Bora Encadernar, né? E eu fui entender o que que é isso. Ela explicou para mim o que que era. Você podia explicar também para quem está aqui? Explico sim, ó. Esse trabalho aqui, que é o que a Tê tá falando, é... bebê arco-íris é um nome carinhoso, né? É o que a gente dá para um filho que vem depois da perda. Né? No meu caso, foi meu segundo filho, no caso da T, o terceiro, que é o Caetano, certo? Isso. Caetano é o bebê arco-íris da T. Então, eu fiz esse álbum para homenagear. Foi um aniversário do meu marido e eu queria algo especial. Né? Então, eu fiz aqui com a costurinha com as cores do arco-íris e a capa não, o miolo também coloridinho. E coloquei as fotos, né, do meu marido com ele, que são uns momentos muito importantes. Então, é uma forma também da gente homenagear também o arco-íris, né? Porque depois de uma perda, aquele filho que vem depois da perda também vem cheio de culpa, vem cheio de um monte de coisas, Verdade. né, que a gente carrega. Então, a gente procura também aliviar a carga pro lado deles também, né? É verdade. É muito importante isso. Pois é, aí ela me trouxe primeiro esse conceito do bebê arco-íris, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu achei muito interessante. E aí começou a, enfim, compartilhar a história e tal. E eu sempre falo, né, como é importante a gente saber a história do outro, porque é isso que conecta a gente de verdade.
E aí a gente foi vendo que a gente passou mais ou menos, né, pela mesma coisa, nunca é igual. Ainda mais no meu caso, que eu já tinha um filho, né? A Dani foi o primeiro filho. E como que a gente lida, né, com essas perdas, com esses processos, né, que é muito peculiar também, muito particular. A Dani também, inclusive, trouxe uma coisa assim do marido dela, né? O tanto que ele também se afetou com isso, porque eu tive cuidado no meu texto de falar qualquer mãe ou pai, né? Que na Sim, verdade pode ser qualquer pessoa que se conecta, mas a gente acha que só a mãe sofre, só a mãe tem a conexão com a gestação. E isso é mentira, né? Eu acho que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser a madrinha. Não importa, na verdade, né? O que importa é a conexão, né? exato. A Ariane está falando aqui, né, que ela é um bebê arco-íris, né? Ela foi um bebê arco-íris e que é muito pesado ser. Então, e justamente isso que eu procuro aliviar no caso do Gael, né? Eu procuro assim, tratar ele como ele é um ser individual, eu não tenho que colocar o peso, né, da história da Morena. Ele sabe que a Morena existiu, né? Ele sabe, na verdade, eu fiz também um caderninho, um diário antes mesmo de eu gestar o Gael. Então já Hum. tinha intenção de engravidar, né, de novo, e eu comecei um diário antes da gestação do Gael para ele entender como foi esses sentimentos e tudo mais, mas sempre procurando preservar ele como indivíduo, né, não depositar essa carga nele. Eu acho importante você levantar isso, porque eu lembro que isso nem tinha acontecido comigo ainda, e eu ouvi uma história de uma amiga que me tocou muito. Tinha uma amiga que já tinha um filho, aí passou por um aborto também, espontâneo, e depois teve outro filho, enfim. E aí continuou a vida normal. Só que isso era um assunto que não era conversado. Então, as pessoas não falavam sobre isso na família, né? Ela não falou para outro filho, enfim. Não foi conversado isso. E aí, uma vez ela foi fazer uma sessão de constelação familiar. Não sei o quanto vocês conhecem, não dá para eu explicar aqui. Mas vamos supor que seja uma terapia, tá? Vamos comparar aí com uma terapia. E na constelação familiar, mostrou para ela a importância dela falar isso na família, disso ser um assunto que existe, de ser uma pessoa que existe mesmo, porque existe, né? E o quanto essa energia do esconder essa história pode prejudicar toda a família, né? Todas as relações, porque tudo é energia, né? Eu não sei o que vocês acreditam, que vocês estão vendo aí, mas eu acredito muito nisso. Sim. E eu achei bonito aquilo, sabe? De você saber que é uma história triste, claro que é, né? Não é feliz, não é confortável falar disso, mas a gente não tem só coisas felizes e confortáveis para viver, fazer e falar na vida, né? A gente tem Uhum. também que acolher essas outras coisas porque elas fazem parte da gente. Então, até para a criança, que a gente acha que a criança não vai entender, que a criança não tem idade para isso, ela tem idade. Você não vai explicar com todos os detalhes, você vai explicar de acordo com a idade da criança. Mas eu lembro que para o meu filho, como eu já tinha ouvido essa história da minha amiga, foi importante para mim que quando eu vivi esse momento, eu falei para o meu filho da estrelinha: olha só, seu irmãozinho viu uma estrelinha e tal. Aí a gente apontava para o céu, dava tchau. Então, assim, foi a forma que ele conseguiu despedir naquele momento. Provavelmente ele nem lembra hoje disso, né? Mas, assim, isso tem que ser dito da forma mais leve possível, claro, né? No caso da criança. Mas tem que existir esse assunto, né? Isso me deu também muito empoderamento para falar, porque realmente não é um assunto confortável, nem para falar, nem para ouvir, né? É uma live difícil, inclusive. Mas desde que eu comecei a mostrar, que eu sempre mostro os meus diários de gestação, o primeiro, o segundo e o terceiro. E dá um tilt, né? Porque eu só tenho dois filhos, teoricamente. Mas não, eu tenho três, só que um, né? Enfim, passou rápido. Mas é isso, eu acho que tem que ser dito. E até porque eu acho que é um assunto, Dani, que as pessoas não conversam muito, né? Eu acho que o fato de existir uma ONG para dar esse apoio mostra isso também, né? Qual a sua visão disso? Não, é isso mesmo. Eu acho que tem que ser falado, sim, porque
o luto parental, ele é muito sufocado, ele é um tabu, né? Eu acho que a sociedade está acostumada a falar, a não falar de morte, né? A gente evita falar de morte. Só que, na verdade, eu tenho uma frase até da Tati, que é presidente da ONG, que é muito interessante. Ela fala, as pessoas têm que entender que a gente não está falando só de morte, a gente está falando de vida, porque a gente está cuidando daqueles pais, daqueles parentes, daqueles amigos que ficaram e que estão sofrendo. E que, infelizmente, tem histórias de suicídio, porque a pessoa não consegue lidar com aquilo. Então, percebam a importância que é o trabalho dessa ONG, né? A importância da gente falar, né? É terapêutico. Além do falar, tem outras formas de terapia, que é o caderno que a T vai ensinar hoje, né? A caixinha de memórias que eu vou ensinar amanhã. Então, é isso. Tem que ser falado, tem que ser trabalhado. Não é de uma hora para outra, porque, enfim, é um pedaço da gente, né, que vai embora. Mas sim, tem que falar sempre. Eu acho que falar é muito melhor do que você ocultar, porque um dia a bomba vai explodir, né? Exato. Então a gente não vai saber lidar com aquilo. Deixa eu ver. E assim, o próprio processo terapêutico, né? Quantas vezes você vai encontrar uma amiga num café, ou você vai para uma sessão de terapia e você parece que sai de lá mais leve, mais resolvida, só porque você falou. Você não resolveu nada, porque não é uma coisa que se resolve. Não é É. assim, ai meu Deus, Uhum. não é assim. Você não fala e resolve. Mas é como se você fosse tirando Vai aos levando, pouquinhos vai do levando peito. leve. O fardo vai ser mais leve. É Eu verdade. lembro que quando aconteceu, eu já tinha um filho, né? Já existia o Tonton. Ele tinha quase 2 anos. Não era 2 ainda, ele tinha 1 ano e 10 meses, eu acho, por aí. E aí, assim, isso foi uma ajuda muito grande para mim. Primeiro porque eu já tinha um filho, eu acho que quem não tem e perde deve ser mais difícil, eu imagino, né? Enfim, é sempre difícil, né? Não tem como É. você medir, isso é impossível. Mas eu já tinha um filho. Eu acho que isso de alguma forma me deu um conforto, né? Menos pior, vamos colocar assim. Porque Uhum. também não existe conforto nessa situação. E aí eu lembro que eu precisava ficar bem para ele. Não que eu escondesse tristeza ou tal, mas acaba que uma criança ali do seu lado, o dia inteiro com você, você não consegue ficar triste sempre. Você entra, você se envolve, né, com a alegria da criança, com a espontaneidade da criança. E Sim. aquilo foi muito saudável para mim, sabe? Me alimentar dessa energia. E outra coisa que eu lembro que foi muito legal, que eu lembro que nesses dias, essa semana, né, a primeira semana mais difícil, eu lembro que a gente fez várias coisas com papelão. A gente fez um fogão, porque ele adorava cozinhar, então a gente montou o fogão, pintou. E eu hoje entendo que isso foi um processo terapêutico para mim também, né? De manualidade, de pintar e de brincar ali com ele. De alguma forma, isso também consegui sair de mim Ter através da arte, brincando, né? Sei lá. todos esses sentimentos, né? E é assim, o que eu trouxe para mostrar para vocês é que faz parte de mim a escrita. Eu gosto, eu sempre gostei, né? Não é uma coisa que veio com a gestação, isso é muito meu. E aí, quando eu engravidei do meu filho, do meu primeiro filho, eu fiz meu diário. Eu sempre faço umas encadernações diferentes, afinal eu trabalho com isso, mas não é o que importa aqui agora. E aí eu tenho, né, toda a questão, desde que eu faço o exame de gravidez, aí eu coloco, ele é bem assim, livre, sabe? Eu não faço nada com miolo diagramado. Eu gosto da página em branco para ficar brincando mesmo, escrevendo os exames, enfim. Remédio que eu tomei, essas coisas. Presentinho que ele foi ganhando. E é muito legal, assim, eu gosto muito. Volta e meia eu volto para lembrar, para ler. E claro que eu fui fazer isso na minha segunda gestação. Sim. E esse aqui foi o da segunda. Na verdade, esse aqui eu nem fiz com esse propósito, ele já existia. E na loucura, já com um filho, eu falei, vai esse mesmo. Segundo filho já entra no pacote, né? E aí eu achei bem legal também. Aí eu fiz um exame que era assim grandinho, tá vendo? Aí eu já coloquei de um jeito diferente na capa, mas coloquei. E aí, enfim, fui contando a historinha, né? Que agora nós somos, cadê?
Agora somos 4, né? Porque já tinha nós 3 e tava o outro lá na barriga, ou a outra, enfim. E aí fui contando a história e tal, papapá, tudo normal. Exame, ecografia. Aí, ó, quando eu tava grávida e o Tonton. Que gracinha. E, Fazer assim. é, enfim, foi bem divertido. A gente chegou a comprar um bercinho diferente para dormir lá no nosso quarto dessa vez, já que era o segundo e tal. Só que aí, quando eu tava assim, 2 ou 3 dias de completar os 3 meses certinho, eu tive um sangramento, fui pro hospital e, né, no exame, de uma forma muito. É foda, né, falar isso, porque médico às vezes é muito sem coração. É impressionante, assim. Não sei o que acontece, que às vezes eles entram nos estados que parece não ser humano. É verdade. Mas foi de uma forma horrível que eu fui informada que, enfim, não tinha mais um bebê ali gestando em mim. E foi muito triste, foi muito horrível. Eu lembro que eu estava sozinha, meu marido estava no trabalho. E aí eu liguei para uma amiga, liguei para meu marido. Aí eu não sei quem chegou primeiro, eu nem lembro direito, na verdade. Mas enfim, começou esse processo, né? Porque é um começo só, né? Tem tantos estágios, né, de luto que eu não consigo nem quantificar. Mas por que eu quis vir aqui e trazer essa experiência do diário? Porque eu não joguei fora, pelo contrário, eu escrevi mais ainda nele, né? Eu comecei a escrever como foi isso que eu senti, o que aconteceu, né? Então, assim, a letra tá horrível, é um garrancho doido, porque é ele pra mim, é eu com ele, é o meu parceiro, né? É o meu parceiro dos meus sentimentos, do meu momento, do que eu precisava colocar pra fora, registrar. E, e eu acho que todo mundo merece isso, sabe? É como uma terapia, é como um amigo, não sei, chama do que você quiser, mas esse caderno é importante para você saber que você tem esse espaço, sabe? Porque às vezes você não consegue falar com qualquer pessoa, às vezes a pessoa não sabe escutar também, né? Quer interferir, quer dar resposta, quer evitar o seu sofrimento, mas você precisa sofrer também. E Sim, tudo bem, né? Faz parte. sim, Então, assim, eu acho que a proposta hoje é incentivar as pessoas a terem seus cadernos, né? sim, Para ter também esse momento para isso. sim. Você falou uma coisa assim que foi chave, né? Dar um espaço, porque quase nunca você se sente acolhida, né? Não se sente num local assim que você pode falar abertamente sobre isso. Você vai falar do seu filho, as pessoas ficam assim, congelam, né? Porque acham que, enfim, você tá sofrendo, né? Ou quer evitar o seu sofrimento, enfim. Mas é isso, é exatamente isso. Dá voz, dá um espaço para você sentir, para você se expressar. Mesmo que seja só você com você mesma, né? Mas você tá nesse processo, né? E às vezes é até melhor, né? Porque às vezes você não tem coragem de falar tudo para outro, né? A gente tem toda uma questão social e tal. E ali você com seu caderno, com seu diário, você se abre mais, né? Eu acho até que é diferente mesmo. Eu acho que mesmo que você tenha facilidade de fala, você tenha uma rede de apoio legal, o caderno é diferente, o diário é só seu, sabe? E Sim, isso é muito bonito e deve ser respeitado. é E verdade. só para fechar esse meu processo, que enfim, não sei, não lembro ao certo quanto tempo, como é que foi, teve esses momentos assim que ficaram registrados para mim, que foi quando eu soube, quando eu tive que fazer o processo de Amil, porque eu precisei ir para o hospital fazer isso. Porque eu escolhi não esperar sair. Porque eu falei, cara, eu vou ficar aqui esperando uma coisa que pode sair ou não, que eu vou É, sofrer. Prefiro resolver logo. Eu sou dessa, sabe? sim, Então, sim, teve esse processo, né? E eu tinha um filho com quem ia deixar, meu marido foi comigo. Teve o processo de brincar com meu filho, de contar para ele, de você falar para as pessoas, né? Porque você tá feliz, você fala para um monte de gente que você tá grávida, depois você tem que falar que você não tá mais, né? É foda isso também. Teve esse processo que é difícil. E teve o processo porque eu já tinha uma doula. A gente tinha uma doula da primeira gravidez. E quando eu fiquei grávida do segundo, eu já falei com ela e ela já foi acompanhando a gente. E isso, assim, foi muito legal, porque
ela era uma doula para mim muito mais de pós-parto do que de gestação e parto, porque o meu primeiro filho estava sentado e eu não quis fazer normal por causa disso. Então ela foi mais assim importante no pós-parto, sabe? A amamentação, todo aquele processo. E aí ela continuou comigo e quando aconteceu tudo isso, ela falou, não, olha, quando você estiver preparado, quando vocês quiserem, né, porque eu sei que esse momento é mais de vocês ali e tal, vamos fazer um ritual de despedida, um ritual, né, de honrar essa história e tal, 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 tal. Aí, enfim, achei muito legal, porque eu não tinha ideia, assim, eu gosto de rituais, eu sou escoteira, no escotismo tem um monte de ritual de passagem e tal, que eu gosto, mas eu não tinha ideia do que fazer. E aí ela veio com um monte de presente, sabe, pra mim, assim, naquele momento. Aí ela veio com massagem, com óleos essenciais, ela passou uma tarde lá comigo, assim, em outro processo terapêutico. Depois conversou comigo e com meu marido. E aí ela propôs da gente fazer uma carta pra ele. E tá aqui, ó, essa aqui é a carta do meu marido, que ele escreveu, que eu nunca li, eu acho, não lembro. Essa aqui é a minha. Uhum. E a gente escreveu e a proposta dela era colocar isso aqui dentro de um balão e jogar para o universo. Mas eu tive apego. Eu falei, ah não, eu tenho um diário, deixa eu colocar lá, né? Tipo, eu preciso guardar isso e tal. E aí eu guardei essas cartinhas. E é um caderno, eu acho que não precisa acabar, né? A qualquer momento que você quiser lembrar, que você quiser falar sobre isso, que você quiser conversar, que você quiser reler, que você quiser trazer isso, que você quiser ajudar alguma pessoa que também está passando por isso e compartilhar o seu momento, como foi. Eu acho que ele tem uma vida que não vai acabar nunca e é assim que eu penso disso tudo. E é assim que eu penso de ter um caderno, sabe? Como ele pode ser seu companheiro, seu amigo e te ajudar nesse processo. Sim. E a importância de ser falado para todo mundo isso, sabe? Assim, acho que não tem ninguém que me conheça que não sabe disso. E eu acho importante, né? Principalmente lá no núcleo familiar. Nossa, perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Parabéns por essa iniciativa, sabe? Em fazer e também compartilhar a sua história. O pessoal fala assim, nossa, você é esplêndida, sei lá o quê, maravilhosa. Na verdade, todos nós somos. Eu acho que a diferença que eu consigo hoje perceber é que eu compartilho. Sim. Eu venho aqui, eu falo, eu me mostro, eu me abro. E eu acho que qualquer pessoa tem esse potencial, só basta querer, né? Mas é isso, na verdade, todos nós temos essa força, essa potência. Cada um tem a sua vivência, a sua experiência, e o que você for compartilhar vai ser rico. Assim como a Dani compartilhou esse ano comigo, e eu aprendi tudo isso que eu não sabia. Que existia a ONG, que tinha bebê arco-íris. Eu não sabia que o Caetano era meu bebê arco-íris. Entendeu? Então, a gente está sempre podendo aprender se a gente estiver disposto a compartilhar também, né? Eu acho que essa é a grande diferença. É isso aí. Quer que eu leia os comentários enquanto você prepara? Pode ser, pode ser. Vou tentar ler de baixo para cima, tá? Tá. Então vamos lá. A Bianca. Eu não entendi a primeira palavra, Bianca, mas está escrito aqui. Só querem fazer conversa de sucesso e a morte para eles é fracasso. Acho que médicos, ela quis dizer. Médicos. Acho que qualquer pessoa, né? Acho que qualquer pessoa tem dificuldade de falar de morte, né? Ah, pode ser, sim, os profissionais de saúde. Acho que faz sentido. Que está escrito édicos, mas eu acho que deve ter sido. Isso, acho que é. Édicos, deve ser médicos, sim. É muito difícil a gente ter profissionais de saúde que tenham essa sensibilidade. Eu estava na Itália quando eu perdi a Morena, então pensem que italianos não são muito sensíveis. Nossa, não consegui imaginar, realmente. Eles já são grossos. Naturalmente, é cultural, né? Mas é perceptível pra gente. Foi terrível ali. A gente passou por uns bocados, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. A Pete, ela entrou rapidinho e se despediu, mas a Pete, ela é uma amiga minha já de 15 anos, mais ou menos, e eu estava grávida na mesma época, inclusive na mesma semana. A filha dela hoje tem uns 4 anos e meio,
a mesma idade que a Morena teria. E aí, assim, pensem, né? Para ela foi bem tocante quando ela soube que tinha perdido a Morena. Ah, aqui, a Bianca, a mesma Bianca que tinha falado, ela tá, na verdade, relatando o que aconteceu com a irmã dela, que também foi uma perda já no final da gestação, né, com 8 meses, que era o primeiro filho dela também, e que descobriu no momento de... Opa, peraí, apertei errado. No exame de rotina, para definir a data do nascimento. E assim, uma coisa que eu indico muito é procurar investigar, né, em casos de perdas tardias, procurar uma explicação. Tá certo, que a gente nem tudo tem explicação na vida. Mas, geralmente, uma perda tardia está ligada a outras coisas, né? Então, no meu caso, foi trombofilia. Eu fiz cerca de 80 exames e não deu. Não acusou. Tanto é que o médico falou, você pode tentar engravidar de novo. E só quando eu engravidei do Gael, é que um outro médico plantonista no hospital falou, olha, tem um exame que você não fez e eu vou pedir. E deu naquele exame. Então, assim, investigue, né? Principalmente quando são perdas tardias, né? Ou mais de uma perda, enfim. Mas, assim, procurem apoio, tem grupos de apoio também que são muito importantes. História nossa de cada livro. Ela diz que só consegue lembrar de uma poesia hoje. Ao buscar palavras com que narrar minha angústia, já respiro melhor. Já dei a frase. Legal. Lindo. Ela Viviane. é família Bora também, a Francisca. É, a Viviane Deluc, depois que perdi na segunda gestação, descobri que outras pessoas também tinham perdido e nunca soube. Exatamente, né? A necessidade da gente falar, compartilhar nossa história, ajudar outras pessoas. Que ela falou que morte é um dos temas tabus que acham que não podemos abordar com os pequenos. Gente, desculpa, eu tô ruim para ler porque eu preciso de óculos, verdade. Já fiz a receita. Então, de óculos. Eu preciso mandar fazer óculos. E aí o pessoal já está falando, né, que aquilo que a gente estava conversando na hora, sobre não esconder. Ana Fiorani, boa noite, Ana. Entrou aqui também. Pano, papel, madeira, por causa de trombofilia, 8 meses de gestação. Eu também, mesma Eu tenho uma prima que passou por isso, meu primeiro filho também. trombofilia, então. E trombofilia, eu não sei se é uma verdade absoluta, mas no Brasil tem um número muito alto, né? Falam que é algo relacionado à genética, né, dos brasileiros. Tanto é que os italianos nem cogitaram, nem sabiam nada sobre isso. E eu fui descobrir no Brasil, só fui ouvir falar no Brasil mesmo e fazer o tratamento no Brasil. Aqui na Inglaterra já Tem uma explicação maior? Porque alguma explicação de que aqui tem mais? Você sabe disso? não sei a fundo o tema, mas eu já li em algum lugar que era um índice muito recorrente no Brasil. Entendi. Meu pai era médico pediatra e ele se colocava no lugar dos pais da criança para dar notícia preocupante ou ruim. Seu pai Que realmente foi bom. muita empatia, né? Precisamos de mais profissionais da saúde como ele. Fiquei bem mal, na verdade, no meu primeiro, porque por irregularidades no ciclo não percebi, pois fiquei com sentimento de culpa. Ontem eu estava conversando com a psicóloga e ela falou, né? Culpa e mãe são sinônimos. Mãe já no modo geral, né? No sentido amplo. Mãe com filho no colo, mãe com filho no coração. Não importa como. É o caminho daqui. Lili Patchwork, perdi um filho de parto normal, tudo tranquilo na gravidez, descobrimos uma má formação no coração após horas do parto. Sinto muito. 2 amigas passaram por isso e eu não sabia o que dizer. Como ajudar?
Eu acho que como se você quiser ajudar, tem duas coisas que você pode fazer. Primeiro, perguntar para aquela pessoa o que você pode fazer para ajudar, o que ela está precisando, né? Se você pode ir na casa dela, se ela quer receber visita, se você pode levar uma comida de repente, ou simplesmente escutar o que ela tem para falar, né? Então, pergunte, ou se você não sabe o que falar, escute, né? Você só ofereça o seu ombro, né? Para ela desabafar. Isso já vai aliviar bastante. Pano, papel madeira, tem um arco-íris também, se chama Pérola, que nome lindo. Coisa da Malu. Dizem que quando o filho nasce, nasce a culpa junto. É verdade. Perfeito. Papelana, tenho amigas com tropofilia que perderam seus amados. Chega a dar um nó na garganta, eu não consigo imaginar a dor. É bem difícil. Mas hoje a gente está aqui tentando fazer para amenizar um pouco essa dor aí. Exato. Então, bora lá, né? Ver o projetinho. Eu tive um cuidado, Dani, de fazer um projeto, assim, de pensar nos materiais, nas ferramentas, de forma que qualquer pessoa realmente conseguisse fazer, tá? Eu imagino que possa ter pessoas aí que estão hoje aqui, ou que vão ver no futuro, linkado a essa ONG, que não necessariamente são artesãs, né? Tenham as ferramentas e os materiais em casa. Então, eu tentei simplificar ao máximo aqui para ser possível sair um caderno, tá certo? E, na verdade, se você não quiser fazer nada, cara, pega as folhas soltas, escreve, se dê esse presente. Não precisa necessariamente ser um caderno, mas se for, é mais bonitinho, mais legal. E se você fizer, você já vai estar num processo terapêutico, porque a manualidade, a arte-terapia, né? Quando você está fazendo uma coisa com a mão, você já está num processo, você com você mesma, de melhora, tá? Então, tenha isso para si também. Vou virar aqui, agora eu não vou ler mais nada aí, você cuida aí Pode deixar. Cuida aí do bar, dona de tudo. É o seguinte, pra capinha, eu peguei um pedaço de papelão corrugado mesmo, tá? Aproveitado de uma caixa. O papelão corrugado é esse papel, ele é corrugado justamente porque ele tem esse desenhozinho, tá vendo? Por isso que ele chama assim. E você encontra em qualquer caixa que chega aí na sua casa. Adoro. Todo mundo tem. Papel. Mesmo. O papel eu escolhi o papel reciclado, porque eu acho que combina com o papelão. Mas você pode usar também qualquer papel, offset, chamex, resma, colorido. Você pode brincar, inclusive, com papéis diferentes, tá? Que nem eu fiz nesse meu diário, ó. Ele tem tanto papel grossinho, colorido, quanto papel normal, ó, de offset, outro grossinho, entendeu? Você pode brincar também, usar folhas diferentes, que também fica legal, tá? Isso não tem regra. Você pode usar o que você quiser. Maravilha. Aí eu fiz um aqui antes, só para mostrar, para vocês terem uma noção de como ele vai ficar no final. Eu peguei o papelão, né? Vou mostrar como é que a gente dobra tudo. Isso aqui foi a costurinha que eu fiz com o lacinho. E aqui, ó, o caderninho, tá? Costuradinho, normal. Aí, como o meu papelão tava meio estragado, eu falei, posso pegar um papel, esse aqui é um papel de origami que eu tenho aqui em casa, e colar, por exemplo, aqui, ó. Que você dá um acabamento, onde ele tá aqui riscado, por exemplo, e ainda dá um charme aqui na capa, ó, que maravilha. Como um charme da capa, sim. Aqui também, ó. Coisas de ter. Porque assim, tem gente que se incomoda, né, com essas coisas também. Tem gente que não. Se não te incomodar, tudo bem. Se te incomodar, você pode revestir o papelão, né? Tanto com papel quanto com tecido. Pode pegar um tecido e colar. Você tem alternativas. Ou você deixa o próprio papelão. Eu, particularmente, gosto muito da estética do papelão. Me agrada, essa coisa mais natural. Então, se você tiver um papelão perfeito, você conseguiu pegar um papelão em perfeito estado, você não precisa fazer nada. Você usa ele mesmo e pronto. Não inventa coisa, não. Aí, aqui, a minha sugestão foi colocar isso. Eu vou colar, claro, né, gente? Eu deixei assim justamente para mostrar para vocês. Mas aí eu vou colar para vocês verem como pode ficar bonitinho. Você tá ainda fazendo um caderno sustentável, reaproveitando aí uma coisa que iria pro lixo. E eu acho que tem tudo a
ver. Então, o que que você precisa? Até 20 folhas, tá? De 12 a 20 folhas para fazer um caderno. Pode até usar mais, mas eu não recomendo, porque senão vai ficar difícil de furar. Um pedaço de papelão. Se você tiver um pedaço do tamanho do A4, é melhor. Ou um pouquinho maior, porque você nem precisa cortar o seu papel. Como eu não tenho, eu estou fazendo ele um pouquinho menor, eu vou precisar refilar depois, diminuir o miolo. Mas se você tiver um grande, nem precisa, tá bom? Eu peguei esses papéis caso eu precise esconder alguma coisa, porque ó, ele tá um pouco melhor que aquele, mas ainda assim tem uns rasgadinhos. Se a gente quiser esconder, pode. Depois eu vou ver se eu faço isso ou não. Se você tiver elástico, é uma boa. Não precisa ser colorido. Pode ser branco, pode ser de sutiã, pode ser o elástico que você achar, pode ser roliço. Mas eu acho legal porque, naturalmente, como a gente está trabalhando com papelão, ele vai ter essa característica de ficar se abrindo, tá vendo? Então, assim, se a gente usar um elástico, você vai manter ele fechadinho. Então, é Certo. uma sugestão. Ô, Tê, Então, oi. a Nádia tá perguntando se vai ficar gravada, porque ela tá no trabalho. Ei, Nádia, claro, vou tentar, né? Assim, tudo depende do IGTV, da internet, do tio Mark, rezem aí, mas a minha intenção é deixar gravada e eu acho que a Danica já pode baixar e colocar no Instagram dela também, né? Que aí Depois você fica tudo registrado lá. me ensina, Tê. Eu não Aí é sei. muito fácil, eu te ensino. É só baixar um app, você consegue salvar fácil. Maravilha. Bom, então você vai precisar de 20 folhas, eu estou usando aqui, qualquer uma. Um pedaço de papelão corrugado, um lápis, uma régua ou um gabarito, tá? Eu uso estilete, mas se você não tiver, faça com a tesoura mesmo, tá? Mas o estilete vai facilitar o nosso processo, acho que essa seria a ferramenta mais difícil aí que você teria que ter. Aí Certo. a gente vai usar uma agulha, super simples, tá? Só tem que caber a sua linha. No Aham. caso, eu estou usando uma linha encerada aqui, mas se você usar a linha que você tiver aí, pode ser uma agulha fina. Se sua linha for muito fina, eu recomendo que você duplique ela, né? Use ela dupla e passe mais de uma vez, só para reforçar o seu caderno. Essa Uhum. linha aqui precisa porque ela já é bem resistente. Eu vou usar esse EVA aqui, mas ele pode ser substituído por uma tampa de isopor. Então também não se preocupe com isso. Ou uma havaiana, tá? Aquela que você usa mesmo, chinelo. Uma tesourinha. E para furar, olha a minha ideia. Pegar esse espinho aqui de Nossa! De cortiça. isso, de quadro de cortiça, você pode furar com isso, só porque é um pouco mais fácil do que furar com a própria agulha. Mas Eu senão já você fiz isso, tem que compensar. pronto, olha aí. Isqueiro, que eu adoro queimar elástico, mas se você não tiver elástico, esquece o isqueiro. E é isso, a gente vai trabalhar com isso, é super simples, eu simplifiquei ao máximo, tá? As ferramentas, as coisas para todo mundo conseguir fazer. E bora lá, pôr a mão na massa. A Ellen tá falando aqui, a Ellen, a nossa aluna, que é aluna da Teia e minha aluna. Legal. Ela tá falando aqui que ela nunca tinha pensado em usar elásticos de sutiã. Oxi, são os melhores, meninas. Sabe por quê? Porque esses elásticos aqui, dependendo do qual que você compra, eles acabam às vezes perdendo elasticidade muito rápido. E os de Uhum. sutiã não, porque o sutiã já é melhorzinho, porque ele é feito para durar mais, né? Porque senão você ia perder seu sutiã super rápido. E eu descobri isso, sabe como? Quando eu Uhum. fui fazer uma aula de encadernação lá em Buenos Aires, na Argentina. E aí lá, quando eu fui ver os materiais, né, que é tudo diferente. Aí Uhum. chegou o material, um elástico diferente com cara de sutiã. Só que diferente porque era argentino. Aí eu, eita, parece elástico de sutiã e tal. E aí eu percebi que era um elástico de melhor qualidade e tal. Então, assim, qualquer elástico serve. E quanto melhor de qualidade ele for, melhor. Vai durar mais no seu caderno. Porque eu não sei se todo mundo aqui sabe, Dani, mas o elástico ele tem um tempo de vida útil mesmo. Assim. É Quanto verdade. mais apertadinho você deixar o elástico, mais tensionado, ele vai perder mesmo. Com o tempo, o elástico ele fica sem elasticidade. Principalmente se ele tiver uma qualidade péssima. Verdade. Então, tanto que não é indicado usar em qualquer trabalho. Uhum. Normalmente a gente usa em agenda, em planner, coisas que é para durar muito, a gente tem que ter o cuidado de usar um melhor ou tensionar pouco. Entendeu? Ele vai fechar, mas não vai ficar assim, ó, apertadíssimo, entendeu? Que
que é o que a gente vai fazer nesse. Ó, Então, ele vai ajudar no fechamento, mas não é para tensionar muito para ele durar mais, uhum, certo? certo. Então tá. Ó, as folhas aqui, você junta tudo, ó, bate na mesa aqui e junta assim, tá? Sem preocupação. Você só Uhum, vai tentar alinhar aqui e aqui. E uhum, aí aqui tudo bem, mas vai ter essa diferença que é super normal, tá certo? uhum, Deixa bem alinhadinho e dobra no meio e passa a mão mesmo. Na uhum. encadernação, a gente tem essa ferramenta que chama dobradeira, que é justamente para ajudar a dobrar o papel. Mas se você não tem, ó, vai com a mão mesmo. De Ô, repente um cabo. Aqui, ó, isso aqui pode ser essa dobradeira, ó. perfeito. Tem um pessoal que tá falando que não tá conseguindo te ver, mas, gente, eu tô conseguindo ver a T, tô conseguindo ver tudo que ela tá fazendo. Eu acho que não tá conseguindo me ver a pessoa. Deve ser isso. Sim, pode ser, pode ser. Eu acho que queria Eu me também ver tô também, mas aí não tem como. vendo. Só Olha, tá vendo, tô fazendo. aí passo a passo. Agora vocês não vão ver o rostinho bonito dela, vocês vão ver as mãozinhas dela trabalhando. Exato. Então, ó, só fiz isso. Dobrei, tá vendo? Tá solto, mas tá dobradinho. Aí, como o meu papelão é menor, eu vou ter que refilar isso aqui, não tá no tamanho já final. Mas se você tiver um papelão grande, aí você também nem precisa diminuir esse tamanho, tá? Uhum. Esse aqui meu, ele tem 24 de largura, porque é o papelão que eu achei. Então, eu vou adaptar o meu miolo a ele. Mas se Tem. você já tiver um papelão maior, corta ele do tamanho do seu miolo, tá bom? Você pode até, inclusive, eu acho difícil, Dani, alguém que nunca refilou ou não tem um bom estilete, refilar. Então, eu deixaria assim mesmo, se você nunca fez nada, não tem ferramenta, pode deixar assim. Mas caso você saiba, né, ou você tenha facilidades aí do uso de estilete e régua, você refila, eu vou mostrar como eu refilo, e faz o papelão igualzinho ou um pouquinho maior que o seu miolo. No É. meu caso, como ele já vai ser menor mesmo, eu primeiro vou ver aqui o tamanho da minha capa. Uhum. Eu marquei o meio aqui, 12, para depois ver o tamanho do meu miolo, tá bom? Tá. Então aqui eu vou só ajudar aqui na dobra, passar aqui uma coisa que não corte, mas que marque, tá vendo? Eu Pode consegui ser fazer. pode ser Pode ser o quê? um clipe de papel. Pode ser um clipe, pode ser, ó, a tesoura, entendeu? É só para te ajudar a fazer uma marcação no meio, para Pode isso ser. ficar. Aí, Ah. o- é, faz alguma diferença a trama do papelão, ele estando deitado ou em pé? Eu não sei se assim ia ser melhor, sabe? Do como ele tá. Eu realmente não sei, assim, não é uma coisa que eu domine. Eu não faço muitas coisas no papelão. Mas deu certo, sim. Eu Sim. acho que se você virar nesse sentido que ele já tem, dessa trama, né? Vamos colocar fibra, sei lá como é que pode falar, porque não é exatamente. Talvez seja mais fácil, talvez ele abra menos, entendeu? Eu Mas eu acho, fiz esses dois assim porque eu não tinha opção, entendeu? eu acho Fala. que a trama, assim, do jeito que você fez, ele acaba tendo mais resistência do que se fosse no sentido mesmo das ondas. Talvez no sentido das ondas ele fique um pouco mais flexível, a capa. Entendi. Ele tem mais resistência na dobra aqui, então talvez faça sentido isso que você está falando, tá? Mas realmente não é algo que eu domine e tal. Eu já fiz uma oficina assim para criança na escola do meu filho, usando papelão, mas não é uma coisa que eu tenho expertise, né? É cadê? História nossa de cada livro. Tá falando que fica mais fácil mesmo. Pronto. Ela deve saber aí, a Francisca. Aí o que É, acontece? Como eu só fiz uma dobrinha e aqui tá bem grossinho, tá vendo? Eu vou dar uma forçada aqui, ó. Só pra ele ficar mais redondinho, ó. entendi. Para criar uma lombadinha, né, Tê? Exatamente, pra eu encaixar melhor. Olha a mudança. Uhum. Ô, Tê, agora eu entendi, ó. A Estela tá falando para você tentar centralizar um pouquinho mais a imagem na mesa. Por exemplo, isso, perfeito. Tá, desculpa, pronto. Ó.
Aí eu tô aqui dando uma forçada, só para o miolo encaixar melhor, tá bom? Ó, pra acomodar, olha como ficou bom. Aí, assim, é o que eu falei, como minha capa tá menor que o miolo, eu primeiro fiz a capa aqui, né? Eu deixei ela 90 graus certinho, né? Ela tava reta, dobrei. E eu vou marcar aqui com o lápis aonde que termina, tá? Aham. Para eu refilar. Então, vou mostrar aqui como é que refila, mas eu indico quem nunca fez e não tem ferramentas ideais, não fazer isso. Porque é mais difícil mesmo, são muitas folhas. Acho que você pode usar do jeito que ficou e faz a capinha maior. Quem já tem mais experiência pode refilar. Eu venho aqui com a régua um pouquinho para dentro dessa marca que eu fiz e começo o processo. Tem que passar várias vezes, porque ó, você vai tirando aos pouquinhos, tá vendo? Não precisa fazer força, mas precisa passar várias vezes sem tirar a régua do lugar. Uhum. Olha, a Inside Arte Madeira falou que é isso mesmo, Tê, que da forma que você está fazendo é o melhor, porque no sentido das ondas ele vai dobrar torto, que ela já tentou e não deu muito certo. Pronto, ótimo. Que bom que vocês sabem. E Ó, aí, terminei o refilho, tira a régua. Ficou perfeito, ó. Você vai devagarinho, com uma boa faca, né? Uma régua certinha, dá tudo certo. Uhum. A história de Nossa de Cada Livro é Francisca? É isso? Francisca, isso. Ela falou que chamamos de caderno ou livro cartoneiro, origem argentina. Ah, legal. Pois é, inclusive tem gente que faz livros assim. É uma forma mais barata de fazer uma produção independente de livros. É bem legal. Não existe realmente a mesma coisa aqui e eu sempre começo da parte dobrada para a parte que não está dobrada, tá? Uhum. Ontem mesmo eu tive uma questão assim, e eu falei para minha aluna, que é a Pete, que estava acompanhando até agora há pouco, ela queria fazer justamente um livro, porque ela fez um livro de histórias da avó dela, em memória à avó dela, e ela queria algo assim, artesanal. Eu falei, assiste a live de amanhã. Ah, Coincidentemente, olha só, o pronto. que você vai Então, fazer? e ela já vai ter essa noção, né? Já vai conseguir fazer um refile mais Sim, bacana, já que ela é sua aluna. E aí, ó, eu tenho o meu caderninho aqui no formato que eu quero para funcionar para essa capinha, que era o papelão que eu tinha, tá certo? certo. Que agora ele cabe aqui dentro. Então você não precisa fazer esse processo se você já tiver um papelão do tamanho do A4. Ou um pouquinho maior, na verdade, você precisa, né? E aí Uhum. você, quando você dobrar com tudo junto, se ele for um pouquinho maior, ele consegue absorver todas as folhinhas aqui. E Certo. aí você vai ter um caderno maior, inclusive, que é até melhor para escrever, eu acho, né? No caso de um diário, eu gosto dele que seja um pouquinho maior. Um A5, né? Tem. Isso, os que eu faço normalmente é A5, ó. Esse aqui até foi um pouquinho menor, ó, tá vendo? Ele tá quase do tamanho desse. Mas o último do Caetano, ó, do meu bebê arco-íris, aí ele já é bem A5 mesmo, Hum. tá vendo? Uhum. Bem grandinho mesmo. Eu gosto, eu acho melhor de escrever, tá vendo? E eu tenho uma letra muito assim, deixar fluir, sabe? Então eu Sim. preciso de espaço. Eu não sou dessas que faz letrinha miudinha, não. Eu sou espaçosa, a verdade é essa. Eu sou super espaçosa. Aí, bora lá fazer essa furação com um pin. Bora. Tem vários modelos de pin, né? Tem um pin que tem uma cabecinha maiorzinha, que é até mais fácil. Se você Vou tiver... pegar aqui para mostrar aqui, ó. Ah, ótimo, amor. Pronto, esse aí é até mais fácil de segurar do que esse meu. E Gente, aí pode... podem usar que eu já usei, tá aprovado. Não, super funciona, muito legal. Aí, o que eu faço? Ó? Eu vou abrir ele aqui em cima da minha EVA, mas você pode usar uma tampa de isopor, como eu já disse. E vou marcar aqui onde eu quero furar, tá bom? No caso aqui, eu vou furar 3 furos. Naquele outro exemplo que eu fiz, eu só furei um. Mas Aham, eu vou ensinar com 3, tá bom? Que é uma das costurinhas mais fáceis que tem, tá? aham. Ó, 9 é o meio. E eu vou escolher 2 centímetros pra cá, 2 centímetros pra cá. Ótimo. Então, ó, Uhum. vou ter essas 3 furações. Deu pra ver direitinho?
Deu sim. Um Ótimo. no meio, dois da borda pra cima e pra baixo. Isso. E aí eu venho aqui bem no meio, ó, e E já abaixo esse pin. é. É claro que quanto mais folha tiver, mais difícil vai ser, mas não desista. Sim. Abaixa o vinho que vai dar certo. Lembrando que a Fê tá furando já o miolo junto com a capa. Ah, sim, é verdade, tá tudo junto aqui. Uhum. E aí tem que ficar bem centralizadinho. A Francisca tá falando, e o papelão é tão generoso que aceita qualquer arte com tinta. É verdade, ainda dá pra pintar. Super dá. Eu ia falar isso, assim, a sua capa é você que cria, você que Uhum. faz, você pode colar foto, você pode fazer colagem com revista, você pode pintar, você pode escrever, você pode fazer lettering, você pode bordar, pode fazer o que você quiser, na verdade. Se liberta, né, Dani? Ó, furou, que não precisa ser nem assim, né, com três diferentes, pode ser o mesmo. Eu fiz assim só pra não mexer do lugar, que eu acho que também ajuda nisso. Nossa, Você ajuda. vê que eu entro aqui, tá vendo? No minha basezinha de EVA e no caso de vocês, se vocês não tiverem, um isopor, tá bom? Uhum. É justamente para isso, para ajudar a entrar e você conseguir furar com mais tranquilidade, certo? A Ellen falou que já usou até almofada pra furar. Almofada, boa, isso mesmo, espuma, né? Qualquer coisa. O importante é furar, o importante é fazer. Você se vira aí, se liberta, usa as ferramentas aí. Para vocês não acharem que a gente é doido da encadernação, existe ferramenta, tá? Para isso. Isso aqui é chamado de agulhão ou sovela, que também é a mesma ferramenta de sapateiro. E a gente faz esse processo com ele, ó. Aí Uhum. ele é ergonômico, você consegue pegar de um jeito, né? Sim. Bom e tal. Tem todo um esquema que facilita esse processo e, inclusive, deixa o furo maior, tá? Que é uma coisa que eu vou falar aqui. Se você for usar uma agulha ou uma linha mais grossa, você vai precisar aumentar esse furo que você fez com o pin. Então dá um jeito, pega a agulha, passa, fica mexendo assim, ó, coloca a agulha, aí você fica mexendo assim, ó, para É, abrir um pouco mais o buraco, porque senão você vai sofrer, vai ser uma costura com sofrência, e sofrência já basta o que a gente está sofrendo, né? Então, faz abre um pouquinho esse buraco aí para você não sofrer tanto, tá é. certo? Usa um palitinho de churrasco pra ajudar, depois pra furar com a Ótima agulha. ideia, Dani, um palito de churrasco perfeito. Ô, Tê, só vendo aqui que faltam 3 minutos para dar 1 hora que a gente começou. Uhum. Aí a gente tem que voltar de novo, não é? Não, a minha live não acaba não com 1 hora, se preocupa não. Eu não sei se é de todo mundo, mas a minha não tá mais acabando, eu tô aproveitando. Ó, eu tô usando uma linha encerada, é número 4, a marca é linha New, é uma linha que o sapateiro usa também, super neon, feliz, eu amo verde, escolhi verde. Mas você pode usar a linha que você tiver em casa, tá bom? Não importa qual seja. Se for uma linha muito fininha, não resistente, você passa mais vezes só para garantir que vai ficar bem amarradinho, tá? É Sim. importante ter agulha. Eu acho que se não tiver, é até possível. Você abre mais o buraco e vai passando só a linha, mas uma agulha facilita bastante o processo, tá? E a Tem agulha não é uma coisa tão difícil de ter, né? É bom mais normal. sofrimento. Então, ó, esse aqui eu fiz só um furo. Então ele só tinha um furo aqui e eu aproveitei as laterais para fazer a costura, tá vendo? Uhum. Foi um modelo. E eu comecei por fora para deixar esse lacinho. Essa aqui eu fiz 3 furos e eu vou começar por dentro, tá Tá. bom? É a mesma lógica, um furo ou passar aqui. Então vocês podem também usar a mesma lógica para fazer um ou outro. Eu adorei a Sempre ideia de um puro só, ô, Tê. fica bom porque você envolve, né, ó. Uhum. Dá Eu uma adorei. Você vai de dentro para fora, do meio. Aí aqui, ó, você deixa um tamanho suficiente para você poder dar um nó. Uhum. Aí aqui, se você não tivesse o furo, você simplesmente ia fazer isso aqui e ir lá para dentro, Certo, certo? certo. Mas como você tem o furo, você vai entrar no furo. Uhum. Aí por fora. A Ellen falou que já usou até fio dental nas Fio aulas. dental.
Teve alguma live minha que eu indiquei. Eu falei, se você não tiver nenhuma ali em casa, tenho certeza que você tem fio dental, a não ser que você seja uma porquinha. Live, eu lembro disso. Então pronto, eu já indiquei. Faz com fio dental, então. A culpa é da Tê. Olha aí, eu inventando coisa na encadernação. Então, ó, a gente tá assim por fora e por dentro a gente tá assim. Aí essa costurinha a gente pula o do meio nesse momento e vem pra cá. Se não tivesse esse furo, você envolver por fora assim, certo? Mas a gente vai entrar no furozinho. Vocês façam como vocês quiserem, tá? Como vocês acharem mais bonito aí quando vocês virem o resultado. Aí aqui, ó, a gente volta pro meio de novo. Entra. Eu não tô conseguindo ver por causa da posição que eu tô fazendo aqui pra vocês. A Débora tá falando que foi numa aula do curso, é por isso que a gente lembra. Então, A Ellen. Então foi isso. Se liberta, minha gente. Aí, o que acontece? Voltou, a gente se encontrou com o início da costura, tá vendo? E aí eu tenho o cuidado de pôr uma para um lado e a outra para o outro, deixando essa linha no meio, ok? Ok. E aí agora é só dar um nó, 2 nós na verdade, né? Você dá um, outro e pronto. Eu gosto de deixar mais ou menos um dedinho. E é isso, gente. Não tem jeito mais fácil de fazer um caderno nessa face da terra. Concorda, Dani? Ó, a Kátia tá aqui falando que aula gostosa e leve. Até assim, Kátia. Exatamente. A gente tem que se divertir, né, gente? Também, pelo amor de Deus. Você, Aí, ó, como é que fica o acabamento aqui por fora? Fica assim. Por dentro, fica assim. Essa aqui, que eu fiz o furo só no meio, fica assim. E por dentro, fica assim, ó, passando toda. Ô, Tê, a única diferença é que você começa, para deixar o lacinho por fora, você começa a costura por fora, certo? A única diferença, mas você sempre pula o meio quando você volta e você sempre começa e termina pelo meio. Pode ser por fora, pode ser por dentro, pode ser usando só um furo, pode ser usando 3 e pode ser usando mais. Sabe um projeto que eu ensinei até semana passada, que é com essa mesma costura, mas outro efeito? Vou mostrar pra vocês. Olha só isso aqui. É a mesma costura, gente. Acreditem ou não, é a mesma costura. Só aumentam a quantidade de furos, né? Isso, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa costurinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ao invés de 3, eu fiz 5. É sempre ímpar. E eu começo do meio. E é cada um individual. Então, pega aqui esse do meio. Tá aqui retinho, igual a gente fez agora. E olha aqui, ó. Tá vendo? Sim. Exatamente a mesma coisa. Só que aí, claro, a gente faz, né, um projeto mais complexo e tal. Mas é com a mesma costura. Pra você ver como ela tem uma versatilidade. Muito versátil. Ó, cadê? A Ellen tá falando que a gente presta atenção nas suas aulas, né? Que bom, né? Isso me deixa uma professora feliz, né? Amanhã também é dia do professor, né? É bom que as pessoas prestem atenção no professor. Francisco, agora vocês imaginem ensinando a costura para uma turma de crianças. Sensacional. Eu ensinei já isso na escola do meu filho. Foi bem, olha só. Aqui na Inglaterra, o pessoal gosta muito desse tipo de atividade em aniversários de crianças. Só que com pandemia eu não tive ainda oportunidade, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, assim, alguma oficina. Eu já fiz oficina numa escola de português aqui, mas eu fiz enfeites de Natal com embalagem Tetra Pak. Massa, legal. Eu já tive experiência na escola do meu filho, animando, né? Porque não deixa de ser uma animação de uma festa infantil de 7 anos. Tinha umas 10 meninas, assim, na festa, uma festa pequena. E aí, a diversão era fazer isso, era uma albinha de scrapbooking. E no final era lembrancinha já da festa. Então, exato, nossa, é sensacional. Isso. E tive também uma experiência no Dia das Crianças numa feira em Brasília, que também era uma diversão lá pra galera, uma oficina. Olha, tão gostoso. A Inside Art falou, acho que dá para fazer uma gravação nessa capa e ficar
mais top ainda. Dá pra fazer o que você quiser. Gravação em que sentido, assim? Dá pra fazer realmente o que quiser. Pode pintar, pode posca. Posca fica lindo no papelão também. Uhum, fica mesmo. Um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar, calma aí. As meninas aqui falando que fazem oficina também com os alunos. Ai, que Olha delícia. só que bonitinho esse aqui. Eu Ah, fiz justamente quando eu fui fazer a oficina lá nas crianças, né, na escola do meu filho. Aí eu fiz essa versão, ó. Ó que que fofo. fofo. Olha só, papelão de Isso caixa. aqui é um desenhozinho de um coração feito com a caneta Posca, ó. Ainda Aí. coloquei o elastiquinho, Não, só um colarzinho. carimbo, né, Tê? Carimbo, dá pra usar. Carimbo, fica muito bom, exatamente. Ó, deixa eu dar aqui umas ideias para vocês. Aham, Eu peguei esse papel aqui, que eu achei ele super bonito, e peguei esses dois elásticos, tá? Aí vou só fazer uma finalização nele, mas ele já tá pronto, você faz o que você quiser nele aqui. Mas só vou só dar umas ideias aqui pra vocês. perfeito. A Nazaré Mesquita, a gente vai tentar deixar gravado sim, tá? E aqui, agora, como a Tê falou, ela vai dar algumas sugestões de finalização para dar um charme nessa capa. Eu tô com esses papéis de origami e eu não sou muito de origami, sabe? Então eu tô tentando dar uns fins a eles. São tão lindos, mas eu não curto muito origami, não tenho muita paciência para origami. É engraçado, né? O povo acha que como você faz manualidade, você faz artesanato, você tem paciência para todo tipo de artesanato, né? Só que E não é assim que funciona. Não é, eu não sou dessas. aí a gente acha uma outra função para o papel de origami. Exato. Tá bom, esse papel é bonito, mas vem cá que eu vou te fazer outro negócio com você. Dá para virar ele, fazer, dobrar ele no sentido como que eu posso dizer assim, tipo um losango, sabe? E fazer ele Dá também, dá. assim, fica legal. É que aí eu ia ter que cortar um pedaço dele, tá vendo? Eu até cheguei a testar aqui, que eu não tinha Ah, planejado. Mas se eu fizesse assim, ó, ele é não, maior, tá vendo? entendi, Aí entendi. eu preferi não fazer. Mas É, tem como. é. Aí você vem, ó, cola aqui, tenta centralizar no olho mesmo, tá, gente? Se liberta aí. Você não tá precisando fazer nada Aham, perfeito, né, pra você. Aí, ó, você cola. Aí você já ganha uma vida aqui, ó. olha Seu só. E aí eu quero mostrar para vocês como que você pode colocar o elástico de uma forma super simples também, sem precisar de mais nada. Isso, tem. Vem aqui e você vai cortar dois furinhos aqui, tá? Você pode cortar com a tesoura, se você não tiver o estilete, você vai e corta mesmo. Já fez, tá vendo? É um buraquinho que você precisa para colocar ali o elástico, em cima e embaixo, né? Você pode marcar para ver exatamente a mesma posição. Eu vou fazer aqui no olho porque eu tenho um olho bom por enquanto, tá? Eu tô começando a ficar velha com olho ruim, mas eu ainda funciona. Imagina eu aqui, penando para ler os comentários. E aí você passa o seu elástico aqui, para Hum, ajudar a tesoura. Acho que é. Ah, aqui tá, ao contrário. Passa aqui aham. Por dentro, tem. por dentro, porque você precisa que passe lá por fora, né? Uhum. Então, aqui ele vai ficar assim. Ah, Ó, atrás você vai ter esse acabamento e aham. aqui ele vai estar fechadinho. Então, aqui é só a gente costurar e colocar a costurinha lá para dentro. Ou se você achar bonitinho, você pode costurar, ainda deixar, por exemplo, um botãozinho aqui, faz também um gueri-gueri, você esconde a costurinha com o botão e fecha. É o jeito mais simples que tem também para você colocar um elástico num caderno. Eu Uhum. quero colocar dois, que eu tô com essa mania de usar dois elásticos. Então, eu vou colocar outro aqui do lado. Eu tô A achando muito top usar dois elásticos. Edivânia falando que detalhes fazem toda a diferença. Faz, com certeza.
E outra, né? Cada um vai fazer com a sua carinha, com o seu jeitinho, né? Sim. Cada um vai encontrar aí o seu jeito de personalizar isso. É. Dava para fazer também com fita, né? Se quiser, se você não tiver elástico, pode fazer com uma fita, fazer um Aí lacinho. você dá um laço, exato. O elástico ele é mais prático, mas também não é tão fácil de você ter em casa, né? De adquirir. Então a fita também resolve. Até um pedaço de pano. Qualquer coisa que você tenha que possa fazer essa união, né? É. Aí aqui eu vou queimar, porque o elástico ele é sintético. Então se Uhum. eu queimo ele para de desfiar e não fica fazendo isso aqui, ó, que esse aqui tá fazendo. E aí, vou mostrar rapidinho como é que eu costuro, que não tem nenhum mistério. Você pode costurar tanto com essa linha que você usou, quanto com alguma outra linha também, tá? Vou até fazer assim. Só lembra de costurar depois de ter passado, tá? Senão você vai perder o seu trabalho. Mas acontece, gente. Já fiz cada besteira. Oh, nossa. Vem aqui, ó, e costura. Uhum. Não tem mistério, tá? Você só tá unindo um elástico no outro. Uhum. Faz o nozinho, Tê. Oh, Aí você pode ser bem livre, assim. Se você for colocar um botão junto, aí você pode até fazer um nozinho por fora do botão, sabe? Dando o acabamento final. Se você for deixar só costuradinho, aí tenta esconder para baixo o nó. No caso aqui eu vou passar só uma vez, que é suficiente. Eu só preciso que não abra, né? E essa linha é bem resistente. E uhum. aí dá um nozinho aqui. Eu não vou me preocupar com esse acabamento, mas vocês podem tentar esconder de alguma forma o Certo. botãozinho com tecido. E aí você traz ele pra cá, tá? O objetivo é que ele fique aqui. Então, Sim. como você que manda aqui nesse negócio, você vai puxando, ó, e passa ele aqui. E aí você deixa ele aqui, né? Porque aqui é o final do seu caderno. E pronto, ele tá aqui, ó. Por fora você vai ter só isso. Aqui vai estar fechando bonitinho. E quando você abrir, ele tá aqui. Traz. Muito E aí bacana. você faz a mesma coisa com outro elástico, mas não há necessidade, tá? Você usar 2 elásticos, pode ser só um. E tá aqui o caderninho final. Ai, Tê, obrigada. Lindo, ficou lindo. Adorei o projeto. Eu acho que eu vou arriscar fazer um para colocar lá na caixa de memórias, hein? Ah, faz sim, achei que é legal. Tem que ter, você vai estar amanhã a caixa, é? Vou sim. Tá assistir. Que horas que é? Ai, vai ser. Então, a minha ideia era fazer gravado, não uma live, né? Ah, tá. Então eu tô indo em cima do muro. Entendi. Porque o meu Ai, o que jeito é vocês muito da acham? hora. Vamos votar aqui. Não, vamos votar aqui. Vou resolver pra você agora. O que vocês acham? Vocês preferem a aula gravada da caixa amanhã da Dani ou uma live ela ensinando a caixa? Vocês que estão aqui, ó, 80 pessoas aqui vão decidir como vai ser a Meu, live amanhã. O melhor jeito de resolver as coisas é perguntando pra audiência. Você não é minha aluna, Dani? Você não sabe que eu falo isso? é verdade, é verdade. Então pronto, vamos resolver o que a galera prefere aí, ó. Já teve um primeiro voto, ó. Ateliê Caderneta prefere live. Ei, Online deve ser live, né? Porque gravado ou live ia ser online. Ó, live, pronto, vai ser live. resolvido, vai ser live, então. Amanhã, às 15 aí no Brasil, vamos colocar. Vou anotar aqui, certo? Ó, às 15 horas vai concorrer com a minha live, tá? Então eu sugiro que seja 16. Deixa eu ver, que horas. Vamos fazer mais cedo, então. Tá, 13 horas aqui no Brasil. Deixa eu colocar. pronto, 13 horas, perfeito. Isso. E olha, a Francisca tá lembrando aqui, material acessível, perfeito, igual eu fiz hoje, né, Francisca? Ela vai pensar nisso também, pode ter certeza. Pode deixar. Isso, ó, já estão falando. Só lembra que amanhã tem live até às 15, exatamente. Não, ela vai fazer às 13 horas, pra não ter problema. Eu vou tentar assistir também. E aí às 13 com a Dani e às 15 comigo. Deixa eu ver, são 17 horas aqui no UK, não.
É isso mesmo. 17 horas aqui no UK. Isso. Vamos fazer um print, Dani? Merece, né? Claro, deixa eu tirar o. Acho que tem que ser você, né, Tê, pra conseguir tirar os comentários. Ah, sim, deixa eu tirar. Desativar comentário. Não. Tem que esperar um pouquinho, porque é meio delay. A gente espera um pouquinho pra realmente não aparecer os comentários e a gente conseguir fazer um print sem. Quando a gente faz imediato, não adianta. Ok. Deixa eu ver se eu Meu caderno ficou mangueira, né? ficou mangueira total. Mas o meu Eu logo vou é o quê? Verde e rosa. É. Bora fazer o print. Bora. Cadê? Mais um que eu acho que eu peguei você olhando pra baixo. Um, dois e. Aí, Massa. Deixa eu consegui. voltar aqui nos comentários. Aí, galera, coloca esse print aí nos stories. Marca eu, TE_Peace. Marca Dani Cajá, Morena Pequena Atelier. E fala o que você gostou. O que você achou da live? Foi uma live muito diferente pra mim. Nossa, É até pra mim. engraçado, né? Eu cheguei diferente, eu tava no início diferente, mas o fato de voltar aqui, né, pro que eu tô acostumada a fazer, já me trouxe uma energia diferente. Reparou que eu fiquei com umas energias diferentes, assim? Até eu no início tava tremendo, mas agora a gente já conectou e foi saindo, o pessoal também foi comentando. Delícia. Ó, o Ah, print saiu com comentários, então vai com comentários mesmo. tudo bem, Francisca, sem problema. Tê, mais uma vez, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite, assim, para mim é uma honra, né, ter você aqui, é uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho, que eu tive o prazer de conhecer esse ano, e por compartilhar essa história, continuar Eu que fazendo agradeço. tão bem, Eu que né, agradeço, assim, foi uma oportunidade muito legal, desde que você trouxe a sua história para mim e me fez relembrar a minha, reviver a minha, né? Me trouxe outros olhares para isso e eu acho muito importante eu estar aqui, porque eu realmente acredito que a gente tem que falar mais sobre isso e acho que uma das coisas que eu busco com a minha audiência, porque eu sei que eu tenho um impacto, né, na internet, pode ser pequeno, mas eu sei que eu tenho, e acaba sendo muito inspirador, influenciador. E eu acho que essa live aqui vai sim inspirar muita gente, dar coragem para muita gente, ajudar muita gente. Eu acho que esse é o principal objetivo, né, Dani? é isso aí, é isso mesmo. Muito obrigada, Tê, obrigada, meninas. Um cheiro para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem fazer, façam, postem que eu vou gostar de ver. Você também, né, Dani? Com certeza, você vai ver, é o meu amanhã. Já tenho aqui isso separadinho, combinando com a caixa, inclusive. Perfeito. E aí faz a caixa amanhã e coloca o caderninho na caixa, o que mais você quiser. Aí, Cheiro, gente. Beijo, beijo. Vou tentar gravar aqui no meu IGTV. Tchau, combinado. tchau. Tchau.